Então, cara, provavelmente, primeiro que se a gente procurar a fala na íntegra, não existe, né? Só existe o corte. E muita gente vai ver, às vezes, uma capa, uma chamada, um pedaço. Mas então eu queria que abrisse já o episódio aqui falando pra galera. O Monark é nazista? Não, eu não sou nazista. É foda ter que falar, tipo, eu não sou nazista. Porque qual que é a única evidência que os caras têm que talvez eu seja é porque eu tava defendendo liberdade de expressão de um jeito burro, entendeu? Nenhum momento eu falei... Repete como é que é. Eu tava... Vai lá. Eu tava defendendo liberdade de expressão de um jeito burro, bêbado, completamente alterado. Isso aí é evidente por quem assiste lá, né? Então... Aliás, hoje é só água aqui, tá? Vamos beber uma pinguinha aí, pô. No máximo, só energético, Monark. Tá certo, tá certo. Mas eu tava numa condição alterada e o ponto que eu estava tentando fazer não era um ponto de eu apoio aquela merda. Muito pelo contrário. Inclusive, no vídeo na íntegra, que infelizmente não tá mais disponível por questões jurídicas também. Tá rolando todo um processo aí, inclusive. Mas, no trecho completo, na parte completa, literalmente 20 segundos antes daquele trecho que eles cortaram propositalmente para pegar a pior foto possível de uma conversa de 4 horas que rolou, né? Eram 4 horas de conversa, com contextos... O contexto da conversa, aquela conversa, ela já estava acontecendo há 40 minutos. Então... Fizeram um julgamento de a conversa, né, o assunto específico. Então fizeram um julgamento de algo que tinha 40 minutos em 1 minuto, que foi o trecho que viralizou. E 20 segundos antes daquele trecho eu falo que eu acho o nazismo do demônio. Se um dia a gente puder liberar, vocês vão ver. Mas já rodou esse trecho que eu falo isso na internet, inclusive no momento da polêmica. Eu começo falando, eu acho o nazismo do demônio. Mas eu acho... E aí eu falei o resto, né? Não quero repetir para não foder vocês. Mas é isso. A ideia que eu estava defendendo naquele momento não é uma ideia nova. E nem é uma ideia que não acontece em nenhum lugar do mundo. Nos Estados Unidos, aquilo é lei que eu falei. A pessoa tem direito de expressar coisas nazistas lá nos Estados Unidos. E por que eu defendo a liberdade de falar merda pra caralho? Por que eu defendo essa liberdade? Eu defendo justamente porque ou nós, seres humanos, temos a liberdade de falar o que a gente quer, ou alguém vai ter que controlar o que a gente fala. Certo? Sim. Porque se a gente... Ok, então não pode falar o que quiser. Então tem que ter um controle. Quem que vai controlar? Eu acho que nem é o controle, um limite, vamos dizer assim, né? Mas um limite é um tipo de controle. Sim. Eles estão controlando o que você pode falar ou não. Entendi. E se alguém tem que controlar... O controle na íntegra, não só o controle, até aqui já deu. No controle até mesmo do que você fala, como você fala. Exato. Um molde. Qual assunto você pode tratar? Entendi. Quais opiniões você pode ter, entendeu? Entendi. Quais notícias você pode abordar, esse tipo de coisa. Quem decide? Se a gente... Eu não concordo com isso, mas se a gente concordar que tem que ter limite, alguém tem que pôr o limite. Porque senão não vai ter limite, se ninguém pôr. Quem põe o limite? O Estado põe o limite? O Estado decide o que pode ser dito ou não? Se ele pode decidir o que todo mundo pode expressar ou não, será que é inteligente a gente dar esse poder ao Estado, o poder de controlar tudo que é dito na sociedade? Entendi. Será que esse poder não vai ser abusado? E é justamente por isso que lá nos Estados Unidos eles têm essa liberdade. Porque foi a evolução da sociedade deles, eles chegaram à conclusão que é melhor que tenha a liberdade de que pessoas imbecis, monstruosas e retardadas, não pode falar retardadas, mas pessoas muito ruins possam expressar a ruindade dentro delas. É melhor a gente ter essa liberdade do que ter o Estado como um órgão censor decidindo o que pode ou não ser dito. Porque é óbvio que... Você confia no Estado, Carlão? Você confia? Não. Não é questão de confiança, né, Monark? É assim, o ponto principal que você tocou aí, eu entendi sua fala, foi a palavra ruindade, entendeu? Então, assim, vou até puxar um pouco pro nosso meio, assim, nós temos canais que também, não só canais, enfim, mídias do Instagram, que às vezes pegam um corte ou uma fala, distorce pela questão do hype da mídia, certo?
Só que assim, eu vejo que às vezes a pessoa faz numa questão de querer os views, só que o que quebra, na minha visão, Carlão, são os comentários. E você vê ódio nos comentários das pessoas, porque, cara, eu vejo que a cultura tá deturpada dessas pessoas. Você acha que a internet adoece as pessoas ao ponto das pessoas desejar o mal de alguém, como aconteceu, ou falar alguma coisa sem embasamento? Porque, assim, todo mundo caiu de pau em você.